queridos amigos, como é bom estar com você. Hoje, num bate-papo muito mega especial aqui na nossa salinha, pois nós juntos faremos um mergulho interior e alçaremos para o equilíbrio, porque estaremos falando hoje sobre transtorno de ansiedade. Como é que ele começa? Nós, muitas vezes, achamos que a ansiedade começa só quando somos adultos já. Mas, através do relato que trazemos hoje, vamos descobrir que a ansiedade muitas vezes começa na infância e nem sempre é detectada pelos pais. Mas nós vamos falar da ansiedade madura. Então, se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntos reconstruindo a sua história. Então, nos envie qual o seu conflito, qual a sua dificuldade, qual a sua insegurança, o seu medo, enfim, a situação pela qual você está passando. E vamos juntos reconstruir as emoções. E hoje nós estamos com uma convidada querida, muito especial, que já esteve com a gente aqui nessa salinha para um bate-papo e já estávamos com saudade dela, porque faz tempo que ela não tinha retornado aqui para bate-papo com a gente, que é a psicóloga Tatiana Belliene. Seja bem-vinda novamente ao Reconstruindo Emoções, Tatiana. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês. Bom muito bater feliz. um papo, né? A gente encontrar. O relato que nós trazemos hoje é da Tina Pereira. Ela é do interior de São Paulo, ela não identificou a cidade que é do interior de São Paulo, tem 37 anos, está solteira, não tem filhos, e ela diz que ela passa um perrengue com a ansiedade dela. Porque ela diz que desde pequenininha, quando chegava gente, visitas na casa dela, a mãe dela conta que ela ficava rindo, assim, descompensadamente. E ela ria, e ela se tremia toda. E achavam que era porque era a alegria de estar recebendo visitas em casa. E isso acontecia toda vez que chegasse qualquer pessoa na casa. Com o passar do tempo, ela crescendo, a mãe começou a perceber que ela era uma pessoa muito ansiosa. Então, ela tinha descontrole para estudar, ela tinha que pegar, estudar tudo correndo, devorar o livro inteiro, não conseguia esperar, ler um trecho hoje, um amanhã, um depois. Para as provas que ela fazia, ela sentava a estudar, ela tinha que devorar aquilo e tudo tinha que ser rápido, nada podia ser demorado. Ela conseguia guardar tudo muito bem, memorizar, mas tudo para ela tinha que ser rápido. Ela disse que viveu 2 relacionamentos, onde ela esteve casada, e o que consome ela é a ansiedade. Porque se ela fica em casa, ela fica controlando o horário do marido, do companheiro chegar. E ela fala que ela fica numa ansiedade tão grande que quando eles chegam, ela já está nervosa, explodindo, mas está dentro do horário, mas está nervosa e explodindo. Acaba sendo grosseira, acaba agindo com indelicadeza e afastando o companheiro dela. Isso aconteceu já com 2 relacionamentos. Ela está entrando no 3º relacionamento. E ela diz que está muito difícil, porque ela já fica na ansiedade esperando
ele vir pegá-la para eles saírem, enfim, que eles estão pensando em morar juntos. E aí é que a coisa pega, porque ela fala que não sabe o que fazer para se controlar e pede uma ajuda. É um prazer, Iraci, estar aqui com você. Fico muito feliz de estar com você e com vocês, né? Nessa possibilidade de Muito trocarmos um pouquinho mais. A gente sempre aprende bastante, né, Tatiana? Sem dúvida. Então, é meio complicado, né? Viver num estresse, numa ansiedade, né? Ela diz que é desde a infância dela, tá com 37 anos. Pois Tina. é, Tina, né? O que a Tina pode fazer, né? É bom, assim, a Tina já tá reconhecendo, né? Que existe alguma coisa nela que é de longa data e que tem atrapalhado as relações dela, né? As relações com as pessoas e as relações, a relação dela com ela mesma. Com Né? certeza. Que ela fala e reconhece essa angústia, né? E agora? Como é que eu faço dar certo, né? E como que é viver nessa urgência, né? Como é gerenciar isso? Então, assim, a ansiedade, ela tem várias possibilidades, né? E parâmetros. E existe, quando Tina fala sobre essa questão desde a infância, né? Eu fico pensando quais ajudas a Tina já buscou, seja uma psicoterapia, seja até medicamentos, dependendo do grau e pelo que a Tina está aparecendo, né? Para que possa estar aí auxiliando ela nessas questões que vão, que influenciam diretamente a neurohormônios dentro de nós e que faz com que nós possamos estar aí respondendo a tempo, né? E atento a tudo isso, né? Com certeza. Então, e a gente sabe que é muito difícil, porque quando ela era criança, todo mundo encarava aquilo como uma alegria de estar recebendo alguém em casa. Só que ela diz que o negócio foi crescendo, ampliando. Ela não diz que fez algum tratamento, nada. Mas você vê que é algo que tem atrapalhado a vida dela numa constante. Teve 2 relacionamentos e ela tem a consciência ali de que ela explode em cima deles por ansiedade, né? Ela deve ter um transtorno bem complicado de necessidade, né? Uma coisa fundamental aí, né, na história é que Tina já mandou um relato, né? Então, ela já se comprometeu com o comportamento dela. Isso porque, às vezes, as pessoas passam a vida inteira tendo comportamentos... Eu não sei o que acontece comigo, mas são os outros que não estão certo e que não fazem o que tem que fazer e não param para se olhar, né? E perceber que eu venho repetindo padrões, né? Exato. E é tão interessante porque, assim, para que a gente modifique, né, é preciso modificar também o nosso comportamento. E aí eu modifico padrões de atividades neuronais dentro do meu cérebro para que eu possa ter outras opções. Só que o que acontece é que, às vezes, as coisas estão tão arraigadas, né? São coisas tão fortes dentro de mim que eu libero substâncias vinculadas àquele comportamento. Então, é como se eu tivesse que agir daquela forma, como se o medo, por exemplo, tivesse sempre ali à espreita, né? Ai, meu Deus, vai chegar, não vai chegar, o que está acontecendo, né? Demorou 1 minuto, já faz todo um universo de possibilidades normalmente ruins e catastróficas. Exatamente. Né? E 1 minuto vira horas. Que a pessoa não pensa, ele atrasou porque resolveu me fazer uma surpresa, me trazer um chiclete, me dar um presente, me dar uma flor. Ou o trânsito ficou ruim. Do jeito que a gente vive hoje. Ou esqueceu de olhar o relógio, né? E aí vai sempre para as situações mais catastróficas. Então, assim,
a história da Tina é fundamental e que bom que Tina reconhece, né, que, opa, tem alguma coisa aqui que eu preciso fazer de diferente nesse processo. Outra questão é, quando é algo tão arraigado e a longo prazo assim, a gente entende que um acompanhamento médico e medicamentoso é importante, porque o nosso corpo é esse que eu vou criando padrões e segundo como eu vou dinamizando a minha vida, eu vou inibindo ou eu vou facilitando processos em mim. E o meu corpo vai se acostumando com aquela bioquímica, né? Então, nos padrões de ansiedade, normalmente muito acelerado, a gente normalmente não permite que o nosso corpo faça o que naturalmente ele faz. Né? Essa sabedoria que é incrível do nosso corpo, de liberar quando tem que liberar, de recaptar quando tem que recaptar, de fazer o que tem que fazer, normalmente é atrapalhada nesses padrões, né? Normalmente a gente já tem esse processo, né? De, ai, será que isso aqui vai acontecer ou não? Que é um processo natural. Às vezes exacerba um pouquinho, dependendo do nosso momento de vida, às vezes tranquiliza, mas quem já tem um padrão cria também um padrão bioquímico dentro de si. E aí, para mudar esse padrão sozinho, às vezes fica difícil. Exatamente. E aí a gente precisa dessa ajuda da química para poder me auxiliar nesse processo. Só que preciso também a ajuda de um profissional, né, para poder trabalhar essas questões comportamentais junto com a questão química, para que eu então possa introduzir novos padrões, né? Exato. Dentro e fora de mim. Eu fico pensando, né, analisando nisso. Muitas pessoas não procuram um psiquiatra para poder tomar uma medicação, para poder controlar, né, essa ansiedade e alega, eu não quero buscar medicamentos porque eu tenho medo de ficar dependente. Só que, em realidade, a pessoa já é dependente da própria ansiedade. Né? Ela vive submissa a uma situação, né? Ela vive ali na dependência daquilo que ela está sentindo e que ela não tem controle. Então, entre você ficar dependente, tomar uma medicação e ter um bem-estar, em viver bem, em ter controle sobre si, você vai tirar o controle da ansiedade. Eu acho que sempre é muito benéfico. Sim. Iraci, a gente vive um tempo bem delicado nesses parâmetros. Ainda existe alguns preconceitos, né? Sobre a questão da saúde mental, né? E da medicação, né, psiquiátrica. Então, o que é isso? Apesar de bem menor do que um tempo atrás, mas ainda existem muitos preconceitos. Tanto dos cuidados, né, de fazer uma terapia, de ir a um psiquiatra, como que é isso. E uma outra coisa também que é uma medicalização assim, deflagrada em larga escala. Né? Então, tudo se medica. Qualquer coisa toma tudo. Né? Qualquer coisa se medica e, principalmente, se medica as emoções. Exato. Então, eu não posso me entristecer, eu vou lá e medico. Eu não posso enraivecer, eu vou lá e medico. Eu não posso ter medo, eu vou lá e medico. Então, a gente vive esse momento onde, pera lá, é preciso, né, estar em contato com bons profissionais para que possa perceber o que o ato da vontade, que é fundamental, né, precisa ser acionado. Exato. E isso somos nós que acionamos, não tem medicamento que aciona ato da vontade necessária da mudança, né? Claro, dependendo dos casos e da gravidade da situação, mas reconhecer como a ciência avança a nosso favor e entender que existem medicamentos que têm momentos que são fundamentais à presença dele é também muito importante. Então, é preciso, né, olhar e se identificar. Então, Tina, ela está falando de uma história muito antiga na vida dela. Exato, né? Pelo que ela relata, ela perdeu, enfim, terminou 2 relacionamentos em função disso, do descontrole da ansiedade que ela sente.
e ela já está entrando num terceiro relacionamento preocupada em que esse relacionamento pode terminar também, né, pela ansiedade, pelo descontrole. E ela já entra numa relação com medo do fim dela. Sim, e não só assim a questão que tem a ver com a ansiedade, né? Tina tá com medo, mas ela já tá ansiosa nesse processo, que a ansiedade tem esse processo da antecipação das coisas, né? Então, exato. ela já antecipa do que aconteceu, que vai acontecer de novo e as coisas vão ficando... Eu nunca vivo onde? No presente, que é o único lugar que eu posso estar. Exato. Então, Tina sempre está em algum outro lugar que não é o lugar onde é o único, né? E necessário para que ela esteja, que é o presente, né? Então, que será? Como vai ser? A prova eu não vou dar conta, né? E aí ela fala sobre essa euforia enquanto criança, né? Quando vai receber alguém, a gente está falando assim, né? De como que esse serzinho, enquanto criança, podia gerenciar, né? Isso dentro dela e até dar nomes, sabe? Eu fico pensando se Tina teve a possibilidade de alguém conversar com ela, né? E dizer, o que você está sentindo, né? Que nome é esse que isso tem, essa risada tem, né? Mas algo que a gente normalmente não tem o hábito, né? E hoje a gente até intensifica no maternal, no pré, na educação infantil, que as crianças possam ir reconhecendo esse lado tão importante que é a educação emocional e que a gente vê que é fundamental durante a vida inteira, de poder nomear o que está sentindo, né? Entender aquele processo, ser validado na sua emoção, né? Porque emoções são essas que eu não tenho como não sentir. Não, de jeito nenhum, e não tem emoção nem certa nem errada. Elas simplesmente brotam em mim. Agora, o que eu vou fazer com elas, qual comportamento vai ser gerado a partir daí, que é uma outra história. Que é o importante, né? Sim. Porque você vê que são 2 parâmetros que ela conta ali. Da infância dela, né? Sim. Que era aquela ansiedade da chegada de alguém, e ela está com 37 anos e continua com a mesma ansiedade da chegada de alguém. Olha. Então, antes era uma ansiedade porque chegava alguém, né? Estava alguém ali. E agora é a ansiedade na espera que vá chegar ela deve ter um histórico também aí espiritual, né? Com certeza, dentro da bagagem que ela traz, porque você vê que começou bem na infância, né? E nunca foi tratado por esse lado, né? De ansiedade, né? As provas que ela fala que tinha dificuldade na escola, tudo tem que estudar depressa, acabar logo, e ainda bem que ela tem uma boa memorização, né? Porque senão você já pensou. Mas Tina tá aí, né? Tá vivendo, tá seguindo, né? Então, muitas coisas deram certo na vida dela para ela poder estar hoje com 37 anos, não é isso? E outras coisas todas também, tantas deram, né? Tiveram dificuldades no percurso, né? Exato. Mas Tina ainda tem um bocado para viver, né? Com certeza! E aí precisa utilizar esses recursos, né? Todos a favor dela e não contra ela. Exato. E quando você falou sobre as reminiscências do passado, né? Pode ser que Tina tenha até alguma questão traumática, nem tão passado assim. Porque esse período da infância é 1 ano, 2 anos, e até com meses a gente não sabe como que foi essa dinâmica, ou essa história dessa mãe de Tina, né? Até no processo gravidez, né? de gravidez, né? Pode ter aí alguns conteúdos que sejam deflagradores nesse processo. E o que a gente faz com isso, né, Iraci? Porque, então encontramos algo que diz respeito a esse padrão de comportamento, né? Exato. Então, isso já aconteceu, né?
E como é que a gente pode, então, quando a gente consegue acessar isso que aconteceu, o que acontece é que, com um ser consciente, ele pode reorganizar um pouco esse processo, né? Ele pode, opa, o que foi isso, né? Quem era aquela Tina que passou por aquela situação? Um serzinho que ainda não tinha capacidade o bastante de entendimento, né? Que só tinha, por isso eu falei tanto da importância de auxiliar as crianças no nomear suas emoções, de validar suas emoções, né? Então, Nossa, talvez fundamental. Tina ainda não tinha nem condições de entender o que estava acontecendo com ela, mas ela não teve jeito de que aquilo ficasse marcado nela de alguma forma, né? Exato. Mas agora a Tina, enquanto uma adulta, e ainda reconhecendo que precisa de ajuda, e reconhecendo que o seu padrão não está sendo tão favorável a ela, a vida que ela quer ter, ela pode, né, fazer alguma mudança nesse processo. E ela Com pode certeza. acolher aquela criancinha lá, que talvez em algum momento se sentiu desamparada, né? Protegê-la e seguir adiante o caminho, né? Com novos padrões aí, então, de comportamento. Seria acho que importante, inclusive, ela saber, né, com a mãe dela, como foi o processo de gravidez dela. Porque às vezes a mãe pode ter tido tanta ansiedade, tantas preocupações, né? Às vezes sem até condições de ter o filho e a ansiedade que isso gerou. A gente sabe, tem tantas coisas que a mãe passa durante o período da gestação e que influencia, né, a criança que está ali, o espírito que está vindo ali, e que ela não está errada. Ao contrário, a mãe com certeza fez o melhor que ela podia dela. Mas tem as aflições dela também, né? Então eu acredito que seria importante ela buscar isso, avaliar isso junto de um profissional, de uma psicóloga, né? Onde ela pudesse, é aquilo que você falou, acolher aquela criança que em algum momento ficou perdida lá no passado, né? Isso, porque essas lembranças, o que acontece como isso é feito também é fundamental, né, Iraci? Porque Sim. às vezes a gente encontra um bode expiatório para a história e aí tem que sacrificar, né, ou crucificar, né? Porque a culpa foi de fulano, de ciclano. Não existe culpa. Não existe culpado para isso. Cada um faz o que dá conta, né? O que E é consegue. o melhor possível, não tem jeito. Exato. Mas o que acontece é que às vezes esses conteúdos, né, vindo à tona, é como se houvesse um alívio no processo de, ai, eu não tô louca, sabe essa coisa? Ai, tem algum lugar, tem alguma coisa, né, que me direciona no processo. Então, o cuidar desse trauma diz respeito ao acolhimento dessa história, não necessariamente o encontrar culpados, né? Não, de jeito nenhum. Eu enxergo muito por isso, pela responsabilidade que a gente tem em captar, administrar e armazenar as coisas que acontecem na vida da gente. Somos nós que somos responsáveis. Não é a mãe, não é o pai, não é o trabalho que a mãe teve, não tem nada a ver, né? A pessoa faz ali o melhor dela, mas aquele ser que está vindo vai juntando bagagem. E eu fico pensando que é o nosso grande momento atual, né, Iraci, da autorresponsabilização, né? Porque é fácil sair por aí atirando responsabilidades à torta e à direita. Mas acho que já é chegado o tempo, né, da gente olhar e dizer, bom, para que aconteça o que eu desejo, eu preciso fazer a minha parte, né? Então, essa semana mesmo eu estava com uma amiga e ela me emocionou, assim, né? Quando ela disse, Tatiane, eu me dei conta de que se eu não fizer por mim, não vai ter jeito. E aí tá aí a criatura se desdobrando com um filho pequeno, fazendo muitas coisas, né? Mas fazendo movimentos diferentes a favor dela e que vai repercutir a favor de todos.
Então, isso é muito importante. essa acho que é uma grande função nossa do agora, né? Normalmente a gente chega na casa espírita solicitando muita ajuda, né? Muitas vezes com muitas dores, sofrimentos, e aí nós somos acolhidos porque essa casa normalmente é lar, é hospital, né? É escola. Só que é preciso que a gente transite nesse lar, hospital, escola, sabendo a hora da gente avançar, né? Com tanto mais de maturidade. Então, dizendo, opa, isso aqui é meu. Mas quando diz isso aqui é meu, não é achar que está sozinho no processo. Eu posso dividir com meus queridos e ficar um tanto mais leve para mim. Isso é importantíssimo, nossa. Eu posso reconhecer que, epa, até agora ou agora eu não dou conta disso, mas eu continuo caminhando na busca da resolução, né? Porque também gera extrema ansiedade quando eu percebo que só sou eu que vou poder fazer algo com isso, e isso não acontece, porque eu quero que seja para hoje. Tudo tem que ser para agora. A gente vive num mundo que tudo é para ontem, tudo tem que ser do meu jeito, nesse momento, agora, aqui. Eu acho que a própria mídia, as próprias informações que chegam em tempo real, essas coisas, acho que promovem uma ansiedade maior, né? Estamos num tempo extremamente acelerado, né? Essa semana também eu conversando com uma pessoa e estava me falando sobre essas inteligências artificiais, né? Parece que a gente já está vivendo um pouco nesses filmes, né? De robôs e tudo mais. E falando sobre uma ferramenta, né, da internet que você conversa como fosse seu amigo e dá respostas com uma capacidade bacana, mas ali de síntese, né, para te ajudar. Então, falando, nossa, Tatiane, uma coisa que de repente eu levaria um dia inteiro para fazer, em 30 minutos eu resolvo com o auxílio dessa ferramenta. Olha, que interessante, eu nem conheço. Pois é, e aí é bem interessante, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que danado, porque é bem essa coisa do hoje nosso, né? Então, tudo é tempo, tudo tem que ser rápido, tudo é para ontem. E qual é a hora de parar e contemplar? Porque a natureza é essa que nos auxilia incrivelmente, e o que na natureza é para ontem, né? Um tempo que já passou. Então, e nós somos, e por que eu falo tanto assim da natureza? Porque nós somos natureza também. Com certeza. É fundamental reconhecer que cada molécula, cada célula, cada substância que tem aqui também eu encontro numa árvore, numa planta, na água, no ar. Então, enquanto natureza, como me auxiliar nesse processo, né, de sair um tanto dessa aceleração exacerbada que a gente vive e poder me dar o tempo que eu necessito enquanto natureza para que tudo flua da forma como pode e deve fluir, né? Sim, sim. O ser humano, ele aprende, né, através da contemplação, né? Então, se ele não tem o tempo necessário para ele aprender, para ele conhecer, para ele desenvolver, ele vai tendo, de uma certa forma, a criatividade dele limitada. Porque se você sabe que você tem um desafio, você vai lá para o computador, na tal ferramenta, e ela resolve para você, por que eu vou ter alguma preocupação? Né? Então, a criatividade, ela começa a se encolher muito, muito no ser humano. E daqui um pouco a gente vai ter que voltar a mexer na pedra, fazer fogo outra vez. E aí tá a questão, né? Porque aí, ok, eu minimizo o tempo, né? Olha, caramba, consegui resolver em vez de um dia, 30 minutos. Só que o que tem acontecido agora? Eu minimizo esse tempo e acumulo tantas outras coisas. Então, assim, fica impossível de viver.
Porque aquele tempo que deveria ser um dia, ok, aquilo lá me ajudou, minimizou em 30 minutos. Mas aí eu já sobrou tempo, então eu já botei mais tarefa, e mais tarefa, e mais tarefa. Exato. E não paro nessa coisa desenfreada, né? De estar sempre acumulando tarefas, e quando eu paro para esvaziar. Exato. Para não fazer nada. Existe essa possibilidade? Existe esse tempo no seu dia de não fazer nada? A gente acaba se sentindo culpado De não fazer nada, de não né? fazer nada. Tipo assim, gente, mas como é que eu vou ficar parada aqui sem fazer nada com tanta coisa que eu tenho para fazer? Mas tem que fazer agora, já nesse momento? Não pode fazer cada coisa no seu momento? Eu acho que essa organização iria fazer muito bem para a Tina, né? Uma organização do tempo dela, né? Dela ocupar o tempo dela com as coisas dentro de um organograma ali, onde ela não fique na ansiedade da próxima coisa. Aprender a trabalhar o presente, que é Estar difícil. presente. É difícil para... Eu acho que é a tarefa também. Eu estou falando aqui sempre desse tempo, né? Eu acho que essa também é uma dos nossos grandes desafios atuais. É estar presente, né? Nossa. Normalmente a gente está ou lá atrás, nas nossas dores, ou nos nossos sucessos que já passaram, ou lá no futuro, num futuro catastrófico, ou num futuro maravilhoso que um dia vai chegar. Só que a gente esquece que tudo é construído no aqui e agora, né? Exato. Estar presente me permite perceber, opa, já tive 2 relações e não funcionou. O que eu faço? Qual é a minha parte nessa história, né? Estar presente me ajuda a perceber como está meu corpo, né? Eu vindo para cá de manhã, eu acumulei algumas coisas durante o dia, e aí eu fui tomar banho, quando eu estava assim, me olhando no espelho, eu senti meu corpo esquisito, sabe? E aí eu me dei conta que eu precisava era respirar bem. Porque quando a gente está nessa aceleração, a nossa respiração está curtinha e a gente não está permitindo que o corpo faça de novo o que tem que fazer. Aí eu parei, fiz umas respirações profundas. Aí meu corpo começou a se autorregular naturalmente, não do jeito que eu estava impondo a ele a regulação. Eu falei, pera lá, vamos lá. Fiz o que deu para fazer, né? Vamos seguindo com o que temos. E esse estar presente que nos proporciona se perceber, né? E até poder perceber o outro também. Porque senão nas relações, se eu não consigo me perceber, como que eu percebo o outro? Com certeza. E se ela fica, isso é um passo para ela, a espera da chegada de alguém. É algo muito marcante, né? Na No trajetória. relato, né, dela. Então, quando a gente observa isso, ela fica na ansiedade esperando dar aquele horário, que aquele horário a pessoa tem que chegar. Mas quando a pessoa chega, ela já está descompensada, né? Então, se ela programasse também um momento de meditação, para a hora que a pessoa chegar, seja lá como for, vai te encontrar lá meditando, vai te encontrar em paz. Então, isso eu acho que também já acalmaria esse medo que ela tá de enfrentar um outro relacionamento. E a expectativa gerada com esse chegar, né? Então, porque o que desencadeia no processo, né? Que aí atrasou um minuto, ou às vezes, de repente, nem atrasou, mas está chegando o horário, todas as expectativas geradas, aí o outro chega e não necessariamente eu consigo decodificar o que está acontecendo, porque eu estou cheia daquilo ali, né? Do meu universo psicológico, do que eu construí, do que será, né? E é nessa hora e é dessa forma que a gente vai construindo, de fato,
o que se tem. Porque se eu estou aqui, né, na expectativa, ai, não chegou, e vai chegar, e vai acontecer isso, e vai dizer aquilo, vai dizer aquilo outro, quando o outro chega, eu tenho grandes possibilidades de enxergar o que o outro fala da forma como eu construí, né, previamente. Exatamente. Né? Você já vai interpretando o que o outro está falando, muitas vezes de uma forma completamente errônea, porque a gente não dá chance do outro se expressar e a gente já atropela. A gente está tão cheio dos meus pensamentos e das minhas verdades, né? De tudo aquilo que eu criei na minha mente, que eu derramo em cima do outro, muitas vezes, aquilo, né? Então... e muitas vezes, eu acredito que até na maioria delas, acabam sendo frutos da nossa imaginação e da nossa própria insegurança. Porque acaba gerando uma insegurança muito grande na expectativa do relacionamento com o outro, de como o outro vai chegar, se o outro vai chegar me acolhendo, vai chegar feliz porque está chegando, ou se ele já vai chegar tipo de costas, querendo ir embora, sair por aquela porta outra vez. Então, são enormes as possibilidades que a mente dela fica pulando para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Pulando e criando, né? Pulando e criando. Então, alguma coisa que se parece com aquilo que eu já criei é onde eu vou fisgar. Essa é a grande questão nossa, quando a gente povoa os nossos pensamentos de muitas possibilidades, né? É verdade. Então, a proposta da meditação, como você falou, né? De poder, de repente, exercitar ainda mais a meditação, é essa onde uma proposta maior é esvaziar pensamentos, mas isso é um exercício contínuo e de anos aí no processo. Mas quando a gente começa, pelo menos, reconhecê-los e tentar dar um intervalinho entre um e outro, a gente já começa, nesse intervalinho, permitir que o corpo faça um pouquinho mais por nós, do que a gente mais se atrapalhar do que se ajudar, né? Então, em alguns casos, a medicação é fundamental nesse processo, porque já está com a mente tão viciada nisso, né, que o parar um tantinho disso vai ser bem difícil. Então, a medicação vem nos auxiliando no processo. Mas é preciso, então, o reconhecimento, mudança de padrões de comportamento, que muda padrões de atividades neuronais e constância nesse processo para que as coisas se modifiquem. Exato. O cérebro da gente, ele vicia e ele cria caminhos muito rápido. E é muito mais trabalhoso você desconstruir esses caminhos, né, que ele cria, do que você se acomodar em determinadas situações, né? Então, a parte que você falou da respiração, eu acho fundamental, porque você vai estar ali, naquele momento, presente com você, porque você vai começar a prestar atenção na sua respiração. A gente põe tudo no automático. É isso mesmo. E por isso parece balela, né? Que as pessoas falam, respira, respira, né? Respira, não pira, virou até jargão, né? Mas é fundamental porque quando você faz uma respiração profunda, você está fazendo algo voluntário. E fazer algo voluntário te presentifica, né? Então, eu agora vou fazer uma respiração profunda. Aí ok. Onde é que eu tô? Aterrei, sabe? É o processo de aterramento, uma respiração. Porque antes eu tô só naquela aceleração. E normalmente respirações curtas que aceleram ainda mais meus pensamentos e eu entro num círculo sem fim. Então, fazer uma respiração, quando dizem, respira, é uma respiração profunda que, de alguma forma, também, né, biologicamente, tem sua comprovação, porque aciona aqui o nervo vago, que é que manda a informação para o cérebro, e ele freia, como um freio de mão, e diz, pode parar, você não está em risco, tá tudo bem. Tudo sob controle. Não está pegando fogo, não vai cair aqui o teto na sua cabeça.
Aí você desacelera e pode, então, ter uma visão melhor do que se passa. Com né? certeza, com certeza. Nossa, passa muito rápido, mas eu acredito que a Tina conseguiu absorver bastante dessas informações que você está trazendo para ela, que são técnicas, né, que ela vai desenvolver. Tatiane, em uma palavra, uma emoção para a Tina reconstruir na vida dela. Então, eu pensei aqui em algumas, mas eu pensei no alto amor, sabe, Iraci? Que é presente e necessário em todos, né? Mas Tina precisa aí desenvolver um tanto mais de cuidado, de amor para com ela, para não ficar tão na dependência do que está ao redor, né? E aí aconchegar-se, né? Poder ter paciência, autoamor no sentido de poder ter um tanto mais de paciência com ela, um tanto mais de presença, né? De valorização do que Tina é, das suas conquistas possíveis no aqui e agora, e poder então olhar ao redor e dizer, opa, como é que eu posso continuar caminhando, né? Com uma necessidade, acredito, né? De um acompanhamento medicamentoso, de um acompanhamento psicológico aí, né? Que auxilie ela nesse transitar. Mas Tina está possivelmente agora mais consciente, presente do que nunca, né? Então que ela possa desfrutar aí desse momento atual para ter, né, um futuro ainda melhor. Né? E decidida a mudar, né? Isso que mesmo. é o que a gente precisa. Tatiana, obrigada pela sua presença eu que agradeço. aqui com a gente hoje. É uma alegria muito grande. Obrigada. Muita paz. Muita paz. Tina, nós conversamos hoje com a Tatiane de uma forma muito esclarecedora, né, sobre o transtorno de ansiedade. Mas vamos ver o que é que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você agora. Vamos lá. Ela diz assim: adquirir a consciência das próprias emoções é fundamental para o indivíduo produzir uma postura positiva, dando sentido e significado de autocontrole à ansiedade que está associada ao medo, à raiva, à tristeza e à alegria. Ao identificar qual a emoção que aciona a ansiedade e entender de que forma essa emoção interatua nos seus pensamentos e nas suas reações, o indivíduo não perderá o controle das suas emoções e evitará intempestivas crises de ansiedade. Como é importante buscarmos ter controle das nossas emoções. Mas é trabalhoso. Eu não vou dizer que não é fácil, eu vou dizer é trabalhoso. Porque nós passamos pelo processo de nos observarmos, de nos frearmos, quando tudo na mente da gente, no pensamento, nas atitudes, nas ações, no manusear as coisas, são feitas no automático. Nós respiramos no automático, nós nos alimentamos no automático, nós tomamos o nosso banho no automático, nós não paramos para fazer cada coisa e estar presente no nosso presente. Ao passo que quando nós começamos a observar a nossa respiração, se ela está muito acelerada ou mais acelerada que o normal, se ela está mais calma, e começamos a respirar com consciência. Quando vamos tomar o nosso banho, estar presente no banho, porque geralmente nós vamos para o banho
mas na verdade nós estamos tomando banho com alguém, com uma outra pessoa. Porque está tomando banho no automático, mas estou pensando na conversa que eu tive com fulano, com ciclano, ou seja, eu trago essa pessoa para tomar banho junto comigo e fico ali pensando, lembrando, rememorando, muitas vezes me massacrando com pensamentos sobre assuntos que tive com essa ou aquela pessoa e que foram desgastantes e que foram desgostosos. E aí, o que eu faço? Eu esfrego muitas vezes o meu corpo como se estivesse lavando uma roupa encardida. Esfrego. Peraí, se ame, se trate com carinho, com alto amor. O momento do seu banho é o momento da leveza, aquela água que cai sobre o seu corpo e vai revitalizar as suas energias. Como é importante esse momento na vida da gente. Estar presente naquilo que estamos fazendo. Então, é uma das técnicas para se ter o controle sobre a ansiedade. Então é isso, Tina. Com certeza você vai aprender essas técnicas e vai superar todos os seus desafios. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999 e nos relate qual a sua história, qual a sua dificuldade, qual a sua emoção em conflito. E quem sabe no próximo sábado às 19 horas estaremos juntinhos com você, reconstruindo as suas emoções. E olha, não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Nós temos temas fantásticos que com certeza alguma história vai se encaixar com a sua e te ajudar na superação dos seus desafios. Beijinho super carinhoso, cheio de muito amor, muita paz e uma semana de luz para você.